Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 23, seção 2, As Leis do Caos. As leis entre aspas, as leis do caos podem ser trazidas à luz, embora nunca possam ser compreendidas. Leis caóticas dificilmente têm significado e estão, portanto, fora da esfera da razão. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade. Vamos então olhá-las calmamente para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e não o que elas querem manter. É essencial que se compreenda para que servem, porque o propósito que tem é fazer com que a verdade seja sem significado e atacá-la. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste. E, no entanto, nada governam, e não é preciso quebrá-las, simplesmente olhar para elas e ir além. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que o põe à margem dos outros. Esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Cada um estabelece isso para si mesmo e faz com que seja verdadeiro através do seu ataque ao que o outro valoriza. E isso é justificado porque os valores diferem e aqueles que os mantêm parecem não ser como os outros e, portanto, são inimigos. Pensem como isso parece interferir com o primeiro princípio dos milagres, pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões, fazendo com que pareça que algumas são mais difíceis de superar do que outras. Se fosse reconhecido que todas são a mesma e igualmente inverídicas, seria então fácil de se compreender que os milagres se aplicam a todas elas. Todos os tipos de erros podem ser corrigidos porque são inverídicos. Quando trazidos da verdade, ao invés de serem levados uns aos outros, meramente desaparecem. Nenhuma parte do nada pode ser mais resistente à verdade do que outra. A segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Esse princípio estreitamente relacionado com o primeiro é a exigência de que os erros pedem punição e não correção, pois a destruição daquele que faz o erro coloca-o além da correção e além do perdão. Pensa no que isso parece fazer com o relacionamento entre o pai e o filho, pai e filho com letras maiúsculas. Agora, aparentemente, eles nunca mais poderão ser um outra vez, pois um não pode deixar de estar sempre condenado, e pelo outro. Agora, eles são diferentes e inimigos, e o relacionamento dele é de oposição, assim como os aspectos separados do filho só se encontram para conflitar, mas não para unir-se. Um vem a ser fraco, o outro forte, através da sua derrota. E o medo de Deus e uns dos outros agora aparenta ser razoável e se faz real devido ao que o Filho de Deus fez a ambos, a si mesmo e a seu Criador. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser e o que ele tem que pensar e em que ele tem que acreditar e como ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso, e ele não tem senão a escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. E isso conduz diretamente à terceira crença absurda, que parece fazer com que o caos seja eterno. Pois se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do filho dele acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Uau!
Que forte isso. Então, revisando até aqui, né? Primeira crença é de que existe uma hierarquia de verdades. Então, uma verdade é mais valiosa que a outra. E assim, em vez de existir uma modificação de rota, quando a gente percebe que algo não é tão grandioso ou não está funcionando, a gente julga ou dá valor a isso ou aquilo, ou que a gente fez ou que a gente não fez, em vez de perceber que todos os tipos de erros podem ser corrigidos porque são inverídicos. Como seria a nossa vida se a gente soubesse que a gente não pode errar? Que a gente faz escolhas, mas escolhas trazem consciência. Essa escolha pode ser consciente ou não. E, de certa maneira, ela vai trazer uma consciência. E aí, eu altero a rota ou não. Aí, a segunda lei já diz que a gente é pecador. Não tem como não pecar, né? E que, pelo fato de a gente ser pecador, os nossos erros, e não escolhas, os nossos erros pedem punição e não correção. Então, a gente tem que ser sempre castigado. E a terceira é essa crença de que o caos é eterno. E aí, logo, se o filho odeia o pai tem que aceitar essa crença e odiá-lo, em contrapartida por isso também. É todo um implante que reforça que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus pune e a gente é menor, pequeno, menos razoável nas nossas escolhas, nas nossas consciências, como se a gente fosse separado de Deus, ou a parte de tudo, ou a parte de todos. E tudo que isso é, todos os lugares que a gente comprou isso, que a gente permitiu que isso fosse implantado na gente. E não as coisas boas que a Bíblia, por exemplo, fala de nós, que nós somos feitos na imagem e semelhança do Criador, por exemplo. Tudo aqui isso é destruindo, descriando todos os tempos, lugares, dimensões, realidades. E o texto continua. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. E agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria. Pois agora ele veio a ser o inimigo, entre aspas, que a causou, a quem é inútil apelar. E nem pode a salvação estar dentro do Filho, cujos aspectos parecem estar em guerra contra ele e justificados em seu ataque. E agora o conflito se faz inevitável, além da ajuda de Deus. Pois agora a salvação não pode deixar de ser impossível, porque o Salvador veio a ser o inimigo. Não pode haver nenhuma liberação, nem é possível escapar. Assim, a expiação vem a ser um mito. E a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. A partir de onde tudo isso começa, não há nenhuma ajuda à vista que possa ser bem-sucedida. Só a destruição pode ser o resultado. E o próprio Deus parece estar ao lado da destruição para dominar o filho dele. Não penses que o ego fará com que sejas capaz de achar um meio de escapar do que ele quer. Essa é a função desse curso, que não valoriza o que o ego estima. O ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. E isso conduz à quarta lei do caos, que se as outras forem aceitas, não pode deixar de ser verdadeira. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Todas aquelas crenças de que o rico é mau, de que o rico é rico porque explora o outro, de que o rico é rico porque tomou dos outros, do que o rico é rico porque é ladrão.
Tu que sueves, um Deus ilhão, destruindo, descriando, em todos os tempos, lugares, dimensões, realidades, e agora mesmo. E o texto diz: através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho, e assim ela fala em reconhecer que jamais pode tomar coisa alguma de ninguém, a não ser de ti mesmo. No entanto, todas as outras leis necessariamente conduzem a isso, pois inimigos não dão voluntariamente um ao outro e nem buscariam compartilhar as coisas que valorizam. E o que os teus inimigos querem afastar de ti tem que valer a pena possuir, já que eles os esconderam da tua vista. Todos os mecanismos da loucura são vistos emergindo aqui. O inimigo, entre aspas, que se faz forte por manter oculta a herança valiosa que deveria ser tua. A tua posição, que é justificada assim como um ataque pelo que foi mantido à parte de ti. E a perda inevitável que o teu inimigo não pode deixar de sofrer para te salvar. Assim, os culpados protestam em favor de sua inocência, entre aspas. Se não tivessem sido forçados a esse vil ataque pelo comportamento inescrupuloso do inimigo, eles teriam respondido apenas com benignidade. Mas em um mundo selvagem, os benignos não podem sobreviver. Assim sendo, eles não podem deixar de saquear ou serão saqueados. Uau! Uau! Destruindo, descriando tudo isso. E o texto continua. E agora há uma vaga questão não respondida, ainda não explicada, entre aspas. O que é essa coisa preciosa? Essa pérola de valor inestimável? Esse tesouro secreto a ser arrancado com justa ira desse inimigo tão traidor e astuto? Não pode deixar de ser aquilo que queres, mas que nunca achaste. E agora compreendes a razão por que tu não o achaste. Pois isso foi tomado de ti por esse inimigo e escondido onde não pensaria sequer em olhar. Ele o ocultou no seu próprio corpo, fazendo disso a cobertura para a culpa que ele sente, o esconderijo do que te pertence. Agora, o corpo dele tem que ser destruído e sacrificado para que possas ter aquilo que te pertence. A traição dele exige a morte dele, para que possas viver. E tu só atacas em autodefesa. Mas o que é isso que queres, que exige a morte dele? Como podes estar certo de que o teu ataque assassino é justificado, a não ser que saibas para que ele serve? E aqui, um princípio final do caos vem para resgatar, entre aspas. Ele mantém que há um substituto para o amor. Essa é a mágica que irá curar toda a tua dor, o fator que faltava em tua loucura e que a faz sã. Essa é a razão pela qual não podes deixar de atacar. Eis aqui o que faz com que a tua vingança seja justificada. Eis aqui revelada a dádiva secreta do ego, arrancada do corpo do teu irmão, ali escondida na malícia e no ódio, para ser dada àquele a quem a dádiva de fato pertence. Ele quer privar-te do ingrediente secreto que daria significado à tua vida, o substituto para o amor, nascido da tua inimizade para com o teu irmão. Tem que ser a salvação. Não há nenhum substituto para ele, e existe apenas um. E todos os teus relacionamentos não têm senão o propósito de se apoderar dele e fazer com que seja teu. A tua posse nunca se faz completa, e nunca o teu irmão deixará de atacar-te em função do que tu lhe roubaste. Nem Deus porá fim à vingança dele contra ambos, pois na loucura dele, ele não pode deixar de ter esse substituto para o amor e matar a ambos. Tu, que acreditas que caminhas na sanidade, com os pés em terra sólida e através de um mundo no qual é possível achar um significado, considera o seguinte: essas são as leis na qual a tua sanidade, entre aspas, parece se basear. Esses são os princípios que fazem com que a terra sob os teus pés pareça sólida. E é aqui que procuras um significado. Essas são as leis que fizestem para a tua salvação. Elas mantêm no lugar o substituto para o céu que tu preferes. Esse é o propósito dele. Foram feitas para isso. Não faz sentido questionar o que significam.
Isso é evidente. Os meios da loucura têm que ser insanos. Estás igualmente certo de que reconheces que a meta é a loucura? Ninguém quer a loucura e ninguém fica pegado à própria loucura se vê que é isso que ela é. O que protege a loucura é a crença em que ela seja verdadeira. É a função da insanidade tomar o lugar da verdade. Ela tem que ser vista como verdade para que se acredite nela. E se ela é verdade, então necessariamente o seu oposto, que antes era verdade, agora não pode deixar de ser loucura. Tal reversão, completamente ao contrário, onde a loucura é a sanidade, onde as ilusões são verdadeiras, onde o ataque é benignidade, onde o ódio é amor e o assassinato é bênção, é a meta a que servem as leis do caos. É interessante, né? Que em Axis a gente tem falado sobre quanto a gente confunde o caos do universo, né? Que são as infinitas possibilidades do caos, ou seja, você está aqui agora e você pede uma coisa e recebe, isso é caos. Imagina quantas partículas estavam espalhadas pelo universo e foram unidas a partir do nada, cada uma numa parte do universo, um caos de partículas, e elas se reúnem para que o seu peça será atendido se faça. Isso é caos. E a gente confunde com esse caos que ele está trazendo aqui, que a gente chama de devastação. Isso aqui é devastação. Quando ele diz tal reversão, completamente ao contrário, onde a loucura é sanidade, as ilusões são verdadeiras, o ataque é benignidade, o ódio é amor e o assassinato é bênção, é a meta a que servem as leis do caos, que aqui na verdade que ele está falando é de devastação. Aqui as leis do pecado parecem manter o amor cativo e deixar que o pecado se vá em liberdade. Uau! Uau! Essas não parecem ser as metas do caos, pois através da grande reversão, as aparentam ser as leis da ordem. Como poderia não ser assim? O caos é a ausência de leis e não tem leis. Para que se acredite nele, suas aparentes leis têm que ser percebidas como reais. Sua meta de loucura tem que ser vista como sanidade. E o medo, com lábios cinzentos e olhos que não veem, cego e terrível ser contemplado, é erguido ao trono do amor, seu conquistador moribundo, seu substituto, o salvador da salvação. Como as leis do medo fazem a morte parecer bela. Dá graças ao herói no trono do amor que salvou o Filho de Deus para o medo e para a morte. Tudo que isso é, destruindo, descriando. E o texto continua. Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? Existe um estranho instrumento que possibilita isso. Ele nem sequer deixa de ser familiar. Nós já vimos como ele parece funcionar muitas vezes antes. Na verdade, ele não funciona. Entretanto, nos sonhos, onde só as sombras desempenham papéis principais, ele parece muito poderoso. Nenhuma lei do caos ou devastação poderia compelir a crença a não ser através da ênfase na forma e da desconsideração do conteúdo. Ninguém que pense que qualquer uma dessas leis é verdadeira vê o que ela diz. Algumas das formas que tomam parecem ter significado, e isso é tudo. Como é possível que algumas formas de assassinato não signifiquem morte? É possível que um ataque, sob qualquer forma, seja amor? Que forma de condenação é uma bênção? Quem pode fazer com que o seu próprio Salvador seja impotente a achar a salvação? Não permitas que a forma do ataque a ele te engane. Não podes buscar danificá-lo e ser salvo. Quem pode achar segurança contra o ataque, voltando-se contra si mesmo? Como pode ter importância a forma que essa loucura tome? É um julgamento que derrota a si mesmo, condenando o que diz que quer salvar. Não te enganes quando a loucura toma uma forma que pensa ser bela. Aquilo que tensiona a tua destruição
não é teu amigo. Afirmarias e pensarias que é verdade, que não acreditas nessas leis sem sentido e nem ages de acordo com elas? E quando olhas para o que elas dizem, não se podem acreditar nela? Irmão, tu acredita nelas. Pois de que outra maneira poderias perceber a forma que tomam com um conteúdo como esse? É possível que quaisquer dessas formas se mantenham? No entanto, acredita nelas pela forma que tomam e não reconheces o conteúdo. Ele nunca muda. Podes pintar lábios cor-de-rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é belo, agradá-lo e mimá-lo e fazê-lo viver? E podes ficar contente com uma ilusão de que estejas vivendo? Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida. Na pior, parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na sua falta de equidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. Fora do céu existe apenas o conflito de ilusões, sem sentido, impossível e além de toda razão, mas apesar disso, percebido como uma eterna barreira para o céu. Ilusões não são senão formas. Seu conteúdo nunca é verdadeiro. As leis do caos, ou aqui como a gente chamou de devastação, governam todas as ilusões. As suas formas conflitam, fazendo com que pareça bastante possível valorizar algumas acima de outras. Entretanto, cada uma delas se baseia com tanta certeza quanto as outras na crença segundo a qual as leis do caos não são as leis da ordem. Cada uma sustenta essas leis de forma completa, oferecendo um testemunho certo de que essas leis são verdadeiras. As formas aparentemente mais gentis de ataque não são menos certas no seu testemunho ou nos seus resultados. É certo que as ilusões trarão medo devido às crenças que nela estão implicadas, não devido à sua forma. E a falta de fé no amor, sob qualquer forma, testemunha a realidade do caos ou da devastação. Da crença no pecado, necessariamente decorre a fé no caos ou na devastação. Como é uma decorrência, parece ser uma conclusão lógica, um passo válido no pensamento ordenado. Os passos para a devastação ou caos decorrem de forma ordenada do seu ponto de partida. Cada um deles é uma forma diferente na progressão da reversão da verdade, conduzindo ainda mais ao aprofundamento do terror e ao distanciamento da verdade. Não penses que um passo é menor do que o outro, nem que é mais fácil o retorno de um do que de outro. Toda a descida do céu está em cada um deles, e onde o teu pensamento começa, lá ele tem que terminar. Irmão, não des nenhum passo para a descida ao inferno, pois tendo dado um, não reconhecerás o resto pelo que eles são, e eles seguir-te-ão. O ataque, sob qualquer forma, colocou o teu pé sobre a escadaria tortuosa que conduz para longe do céu. No entanto, a qualquer instante, é possível que tudo isso seja desfeito. Como pode saber se escolhesse os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Bem facilmente. Como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminhas sozinho. Pede então ao teu amigo com letra maiúscula que ele se una a ti e te dê a certeza de onde vais. E com essa leitura tão incrível, longa, eu sei. Eu não gosto muito de interromper as sessões. O que mais é possível? Esse texto parece conter muitas camadas e eu tomei aqui a liberdade e a licença poética de trocar o caos por devastação, porque aqui que a gente está falando disso, não da lei do caos, do universo. De verdade, né, são só palavras, não tem significado, tem significância, mas ajuda a gente a entender disso que ele está falando aqui. Então, o que mais é possível para a gente com essas palavras?
E como seria se a gente se orientasse pela leveza, é como ele diz. Como saber? Tem leveza? Tá leve? Você sente paz? O que é isso? E você vai saber, porque tudo isso está em você, esse amor, essa paz, essa gratidão, essa gentileza. E você vai saber. E aí é só fazer uma outra escolha, mudar a rota, corrigir, não se punir, que é uma tendência que a gente tem. E o que mais vai ser possível depois disso? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!